Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu podcast. Eu sou a Sofia Rito e sou uma eterna apaixonada pelo mundo espiritual. Sou autora de mais de uma dezena de publicações, porque escrever e partilhar a minha magia com o universo é também uma das minhas grandes paixões. Sou terapeuta espiritual, taróloga e professora de milhares de alunos que decidiram transformar-se, espalhando a sua magia pelo mundo. Este podcast tem a importante missão de reduzir as barreiras entre o mundo terreno e o espiritual, aproximando-te cada vez mais dos teus guias espirituais. A cada episódio, partilho a minha jornada mágica de desenvolvimento espiritual. Vou falar dos temas que mais me apaixonam e terei como convidadas as pessoas que mais me inspiram. Grata por estares aqui. Vamos? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Desta vez tenho aqui uma convidada muito especial que vocês já conhecem certamente, a Alexandra Duarte, que é minha amiga e que nós já partilhámos também algumas vezes, já fizemos algumas lives no Instagram, uma live. Uhum. E ela vem aqui falar sobre o seu percurso e sobre a astrologia, que eu sei que também é um tema que vocês adoram e que eu adoro também, e espero que gostem muito deste episódio, que eu tenho a certeza absoluta que vai ser assim bombástico mesmo. Então, bem-vinda, Alexandra! Obrigada, querida Sofia. Hoje estou aqui um pouco entupida, a minha voz está meio nasalada, mas estou aqui com todo o amor e com toda a entrega possível para falar contigo numa linguagem que eu acho que também é a tua linguagem, porque tanto o tarô quanto a astrologia falamos de arquétipos e de uma linguagem que eu acho que é tão divina e é tão especial e é tão reveladora de tanta coisa nas nossas vidas, não só a nível da personalidade como daquilo que nós passamos Uhum. diariamente. Olha, E di- desculpa. diz-me. Eu ia começar aqui por perguntar-te, hum, o que é que te fez começar? Porque muitas vezes as pessoas que nos estão a ouvir, estão aqui num processo de desenvolvimento espiritual, não sabem qual o caminho a seguir, não sabem qual é que é o momento, muitas vezes estão em empregos que não gostam, estão em situações em que já se sentem asfixiadas, e uma das dúvidas que eu sempre recebo é o que é que acontece, quando é que é o momento, o que é que nos faz de repente deixar um trajeto, não sei se foi esse o teu caso ou não, deixar um trajeto mais dito tradicional e normal, como se nós fôssemos normais e fôssemos pacotes de açúcar de uma fábrica, que não somos. O que é que te fez fazer essa mudança na tua vida? E quando é que foi isso? Conta-me tudo. Olha, então eu vou-te explicar ou contar. Então, eu vou fazer 48 anos agora, tenho dois filhos e eu sou formada em comunicação social, ok? Sempre vivi aqui em Cascais, andei num colégio de freiras, depois fui para a Católica, portanto, todo um ambiente religioso, ok? E eu, com muita coisa em aquário, epá, eu sempre saí um bocadinho fora daquele trâmite, ok? Daqueles dogmas, não é? Daquelas verdades absolutas, da igreja. Então, desde cedo eu teria, olha, eu comecei a fazer meditação com 16 anos, por exemplo, tá? Que ninguém falava em meditação. Mas desde cedo eu tinha uma tia que tinha aqueles quiosques de revistas, e quando eu ia para a praia, a minha tia levava muito livros de horóscopos e de signos, etc. E a minha mãe sempre foi uma pessoa altamente espiritualizada, continua a ser, ela que é o meu guia, que tantas vezes me dá ralhetes, okay, relativamente a determinadas coisas, e relativamente até à minha entrega nas consultas, que às vezes me estico demasiado, e a minha mãe está sempre a dizer, olha para ti, olha para ti, olha para ti. Sim. Mas eu entrei na Católica e já antes de ter entrado na Católica eu sempre disse eu quero estudar astrologia, mas eu era miúda, não é? 15 anos, 16 anos. Então, antes de entrar na Católica eu fiz um curso, pá, aí de 6 meses, com um senhor que se chama Walter Cardim, que está muito associado hoje ao Ayurveda, não sei se conheces, e na altura eu fiz um curso com ele de 6 meses, opa, eram só senhoras de 50, 60 anos, e eu que devia ter que 16, 17, eu estava no 10º, 12º, 11º, porque eu fiz o ano zero na Católica, portanto não fiz 12º, eu estava 10º ano, 11º, fiz um curso que era assim uma mesa, uma sala pequenina, comecei a estudar astrologia. E depois, na altura, quando foi para estudar, na altura da licenciatura, meu pai disse: astrologia não, então imagina, há 20 e tal anos, seres astrólogo, não é? Aqui em Cascais, o mundo todo snob e tudo, não sei o quê. Não, minha filha astróloga, nem pensar. Eu sei o que é que eu vou fazer. Bem, eu gosto de escrever, gosto muito de ler, ok? Então vou estudar comunicação. Entretanto, na altura, curiosamente, eu fui fazer uma consulta de astrologia com uma astróloga também muito conhecida, brasileira, que bem, tinha vindo a Portugal na altura,
E ela disse, você nasceu para comunicar no tema da espiritualidade, ok? Desenvolvimento pessoal, etc. E eu disse, pá, caraças, isto está aqui a fazer mais eco em mim. Então fui para a Católica e o que é que aconteceu? Eu saía da Católica e ia para o Kiran estudar astrologia. Porque eu vivia em Cascais e então, imagina, no 11º ano eu não ia para Lisboa à noite estudar astrologia, não tinha carro, não tinha carta. Então eu saía da Católica, ia para o Kiran, com quem estudei com a Maria Flávia Monsaraz, super estrela, na Claro, super estrela super porque já partiu, conhecida. e uma mulher muito à frente do tempo dela, uma mulher licenciada em arquitetura, etc. Então fui para o Kiran fazer 6 anos de astrologia, que foi precisamente os mesmos 6 anos que eu tive na Católica, porque eu fiz o ano zero. Então aí eu senti-me como um peixe dentro d'água, não é? Que esta linguagem é minha, esta forma de estar é minha, e então eu arrepiava-me. E, e depois acabei a faculdade, eu pensei, agora o que é que o que é que eu vou fazer? Eu quero mesmo a astrologia. Bem, mas eu sou capricorniana, não é? Então, ai a estrutura, ai o que os outros vão pensar. Imagina, eu acabei o curso muito cedo, com 21, 22 anos, não é? Então, o que é que eu vou fazer? E eu, então, o que é que eu pensei? Vou trabalhar para o Brasil, ok? Na área da comunicação e do marketing, que é no Brasil, Que reviravolta! ok? E numa área que está amplamente associada à espiritualidade e à astrologia, então eu pensei, é isto tudo. Então imagina, todo o meu percurso na área da astrologia esteve sempre a par e passo com a comunicação, ok? Sim, Então eu fui sempre buscando formas de estar com um pé em cada lado. Então fui trabalhar numa super multinacional e ao mesmo tempo sempre a fazer formações na área da astrologia, do desenvolvimento pessoal no Brasil, não é? Que é sim, riquíssimo nestas coisas que há 20 e tal anos não eram tão exploradas em Portugal, não é? Na altura toda a gente dizia, poucas colegas minhas da faculdade sabiam que eu ia estudar astrologia, ok? Só aquelas mais próximas, não é? Elas já me chamavam bruxinha na faculdade. Okay? Porque eu sentia sim. tudo, eu apanhava tudo, eu chamava muito também Pocahontas, não é? Porque eu tinha assim um ar muito indígena, muito tribal ao mesmo tempo, o meu cabelo Uhum. sempre foi muito preto, não é? Agora é que nós o pintamos, mas então eu fui para o Brasil e eu disse: Eu quero saber mais sobre isto, eu quero saber mais sobre isto. E então, toda a minha vida, e eu sou a própria que eu costumo dizer: eu vou para a praia e eu levo um livro assim de Saturno, estás a ver? E continuo a ir atrás de respostas e de caminhos. E também porque eu e a minha mãe somos pessoas muito diferentes, ok? A minha mãe é uma pessoa altamente espiritualizada, está-me sempre a dar um motivo, vê lá, olha, vê lá do outro lado, ok? Ela, não é? Ela está-me sempre a trazer, nós todos precisamos de guias, não é? Não é porque ajudamos outras pessoas que não precisamos ser ajudadas. Então a minha mãe é uma pessoa muito diferente de mim e eu sempre tive alguma necessidade de a entender, sabes? É uma mulher com muito ar no mapa dela e eu tenho muita água, eu sempre precisei de ser cuidada, mimada, então eu não entendia a minha mãe com as necessidades dela, não é? A minha mãe dizia-me assim: não queres comer, não comas, está tudo bem. E eu dizia assim: não, mas eu tenho muita água, eu quero que me venhas dar à boca, sabes? Então, entender a minha mãe também foi uma das formas de chegar à astrologia. Alexandra, mas ela é muito espiritual? É, claro que sim. E às vezes a minha mãe ensinou-me que a espiritualidade fala muito sobre liberdade. Okay? O deixares a outra pessoa ser, o deixares a outra pessoa sentir, o deixares a outra pessoa viver. Okay? Então isto foi um crescimento que eu fui fazendo e fui entrando na espiritualidade e na astrologia sempre por aí. Depois trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, mas na indústria farmacêutica nós podemos fazer uma coisa ou podíamos fazer uma coisa que era trabalhar ali quase a meio tempo. Não é? Sim. Trabalhava de manhã, etc. Viajava muito também, trazia muitos livros de astrologia, destas coisas de várias partes do mundo. Também vivia noutros países, também viajo muito, vim há pouco tempo da Índia. Mas acabei por, tendo muitos anos na indústria farmacêutica, porque eu sabia que, de algum modo, eu tinha que levar cura à outra pessoa. Então andei a fugir de ser só astróloga, apesar de ter sempre em todo o percurso dado consultas de astrologia. Dava aos fins de semana, dava a hora de almoço, dava à tarde, porque conseguia despachar-me, tinha o horário que queria. E chegou uma altura da minha vida que eu disse: chega, comecei a ter ataques de pânico, ansiedade, não aguentava, tive uma depressão enorme e disse: não, isto não é para mim. Acabou. E chegou uma altura que eu disse: é isto que eu vou fazer. Entretanto, na altura eu estava casada, o pai dos meus filhos era engenheiro químico, partiu há 3 anos, e houve uma altura que ele disse: larga aquilo que tiveres que largar, que eu estou aqui, o suporte está aqui e, portanto, podes voar naquilo que tu queres fazer. E, na verdade, não é? Eu, como capricorniana que sou tenho medo muitas vezes, ou tinha medo de não ter chão, suporte, porque tenho 2 filhos, eu disse: não, eu vou voar porque eu confio.
Ninguém aprovou a minha decisão. Sabes, Sofia, isto é muito importante aquilo que eu estou a dizer, porque tu deves receber pessoas, como eu recebo pessoas que dizem, Alexandra, mas ninguém me apoia a minha decisão, ninguém concorda com isto, ninguém. Eu costumo dizer, tu vais viver contigo para sempre. As decisões têm que ser tuas, não podem ser, não vou decidir porque a Sofia, não vou decidir porque a minha mãe, não vou decidir porque o meu marido. E eu disse, não, ok, agora é a hora. E quando eu costumo dizer que quando é a hora e quando tu sabes lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro, que o caminho é este, para a Sofia não tem como não dar certo. Sabes? Então Sim, aí sim, 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 sem dúvida. a agenda é este, e as pessoas saem a recomendar para os filhos, para os maridos, para a mãe, para não sei o quê, não é? Porque tu estás alinhada, não é? Às vezes, sabes, eu faço muito mapas de jovens, e às vezes as pessoas dizem assim, oh Alexandra, pois, às vezes eu digo assim, olha, a vocação da sua filha é para aqui, para aqui, para ali. Pois é, Alexandra, mas isso não vai dar dinheiro. Não vai dar dinheiro. Então ponha a sua filha como advogada infeliz para ver se vai dar dinheiro, Exatamente, ok? é isso. Ok? Então foi através desta astróloga que me veio cutucar aqui dentro, coisas que eu já sabia, ok? Porque é isso que faz a astrologia, vai-te recordar de uma série de coisas, Uhum. que às vezes tu já te esqueceste, e vai-te pôr no caminho certo. Então, claro que aquela voz nunca mais saiu de mim, e eu fui, não é? Nós podemos calar a voz, mas nós não calamos sempre. Ok? Tu podes calar, mas não calas sempre. É um eco que vai se tornando cada vez maior, vai vibrar mais. Então tu sabes que o caminho é esse. Então eu disse: vou largar tudo. Bem, na altura ninguém me apoiou, só a minha mãe. Ninguém me apoiou, meu pai é muito pés no chão e tal, e eu também sou pés no chão, mas eu disse, opá, eu confio e vai correr tudo bem. E na verdade, corre tudo bem. E é assim que tem que ser, porque tu sabes qual é. Sabes, às vezes as pessoas perguntam assim, Alexandra, hum, eu faço muitos mapas de jovens, como eu te estava a dizer, porque é quase como se fossem uns testes psicotécnicos, ok? Então, às vezes eu digo muito às pessoas, olha, acho que o seu caminho pode ser por aqui, pode ser por ali, pode ser por ali, a astrologia é uma linguagem de símbolos. Então eu dou sempre uma série de palavras, ok? E depois diga assim: olha, volta lá a ti, quando tu tinhas 10 anos, o que é que tu dizias que querias ser quando fosses crescida? Ok? Eu lembro-me, ok? Eu lembro-me, eu via-me em cima de um Vitara verde a dizer eu quero ser astróloga e eu quero escrever e eu quero ficar horas e horas a olhar para a lua. Estás a ver? E via-me como jornalista e fui tirar comunicação. Né? Então, sabes, olha lá para o pequeno ser que tu foste, Sofia, Alexandra, com 10 anos, 12 anos, 13 anos, o que é que tu querias ser? Opa, e não te afastes disso. Não é? Eu acho que a Sim, resposta está sempre tão lá que eu, quando as pessoas dizem, não sei o que é que quer ser, eu começo a dar pistas. Ok, olha, deixa ver, tu nas casas trabalhas isto, 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 então olha, isto, isto, isto. Ai, Alexandre, eu fiz uma formação disso, mas eu depois deixei. Ah, ok, pois, a porta exato. estava aberta, tu abriste a porta e depois fechaste. Porque não sei o quê, porque não sei o que mais. Nós temos muito medo, eu diria, de. Nós vivemos tudo depressa, não é? Nós vivemos tudo depressa, queremos saltar etapas. E depois, às vezes, parece que nos esquecemos dos passos que tiveram no meio destas etapas todas, ou que houve no meio destas etapas todas, não é? Nos traz muitas vezes ansiedade. Então, eu acho que muitas pessoas acabam por estar profundamente infelizes. Felizmente, eu acho que há cada vez mais pessoas a fazer aquilo que gostam, pelo menos é isso que eu tenho tido como retorno. E tenho muita gente a dizer: Alexandra, fizemos a primeira consulta há 5 anos atrás, e pá, eu comecei a fazer isto e estou tão feliz porque comecei e está a dar certo. E eu acho que estes despertares são constantes, não é? Um despertar. Pois é. Eu costumo dizer que eu olho para o meu mapa, Sofia, e eu continuo a ver partes de mim que eu digo: é isto! Sabes, é isto! Então a astrologia e o mapa astral. Bem, primeiro, para quem não conhece, eu acho que é importante talvez dizer isto, não sei se queres falar, eu Sim, entretanto começo aqui a falar, mas a astrologia é como se fosse é uma mandala, ok? Como se fosse uma claro. pisa dividida em 12, onde nós temos as diferentes áreas, os diferentes palcos da nossa vida. É? E nestas diferentes áreas da nossa vida nós podemos explorar tanta coisa, porque lá temos planetas, porque nós temos ligações que são os aspectos entre os planetas, nós podemos ir buscar tanta informação aqui dentro que é um universo que não acaba. Então eu costumo dizer que eu continuo a olhar para o mapa dos meus filhos, e eu continuo a dizer, é isto, é aquilo, é outro, É. é explorar e explorar e explorar. Tem E eu tanto acho que esta mergulho, não é? Quanto mais tu olhas, mais descobres coisas, é realmente impressionante. é profundo, é muito profundo. E eu continuo a dizer, eu sou aquela que eu estive na Índia, eu fui fazer astrologia védica. Eu quero ir saber, eu quero ir ouvir. E se tu me disseres, Alexandra, vem cá um xamã, eu digo, Sofia, bora lá ouvir o que é que ele tem para dizer de mim. Bora lá, Uhum. em que é que ele me pode ajudar a evoluir? Então, eu acho que quando nós não nos tornamos espectadores e ouvintes
de uma informação que eu acho que é tão divina, seja isto o tarô, seja isto a astrologia, seja isto as runas, seja isto. Epá, eu acho que é um universo tão rico, de tanto simbolismo e ao mesmo tempo, não é? Não é? Assim na Terra como no céu, não é? Esta correspondência e o céu é tanta coisa, não são só os planetas que estão lá em cima, é esta linguagem, na minha opinião, divina. E vê, é engraçado, olha, dizia-te eu que é o olharmos e termos a capacidade também de saber pedir ajuda, de ouvir outras visões. Então, eu estive na Índia e eu fui ouvir falar de mim. Eu estive na Uhum. Indonésia e eu quero ir saber onde é que há um healer, ok? Para ouvir falar de mim. E eu acho que isto é tão importante, porque muitas vezes as pessoas ainda podem olhar para a astrologia, para o tarô, como, coitadinha, precisa de ajuda, ou é frágil, ou não sabe pegar as rédeas da vida dela. É ótimo quando eu tenho alguém que me diz: olha, eu acho que a tua missão passa por aqui ou passa por ali. Ou eu acho que tu vieste, como eu falo muito na astrologia, que tu vieste de uma vida em que tu foste assim, 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 assim. É só defeitos, não há lá tanto potencial. Vai buscar aquelas coisas boas de trás, Uhum. trazes de Claro. trás e que podes usar. Então, irmos a um astrólogo ou um tarólogo, eu acho que é algo que nos traz tanta informação, e eu costumo dizer que sou suspeita para falar, mas eu sou a própria que vou, ok? E que quero ouvir e que quero, e isso Exatamente. acrescenta-nos, na minha opinião, muito. E por isso é É, que. é aquela oportunidade de nós recebermos também ali muita canalização de informação, não é? E sem questionar, na minha opinião, não é? Nós recebermos simplesmente, eu gosto também muito de ouvir falar de Uhum, mim. uhum, Que há coisas que às vezes nós não estamos a ver, no nosso dia a dia não nos sem dúvida. permite ver. Tu falaste de uma coisa muito engraçada, que de facto o mapa astral pode permitir à pessoa perceber muitas vezes o seu potencial e encontrar o seu caminho também, não é? Que é muitas vezes aquilo que os pais muitas vezes querem é ajudar os filhos a encontrar. E recordo-me que, no meu caso, ehm, eu por volta aí dos meus 17, 18 anos, naquele momento da entrada na faculdade, Uhum, quando eu fui assim um bocadinho dentro do registro para o que é que tu queres ir? E eu disse, epá, eu sou boa aluna na matemática, posso ir para a matemática. Foi assim a minha uhum, decisão, foi isto. uhum. Mas o que é que tu gostavas mesmo de ser? Lembro-me de alguém me ter perguntado e eu disse, eu gostava era de tarô, mas obviamente isso não faz sentido. Exato, exato, E exato, exato, hoje, exato. não é? Com mais de 40 anos, posso dizer que, obviamente, isso faz todo o sentido, Sofia. Pois Não é. é? Às vezes, eu acho que às vezes, e eu volto a dizer, eu como capricorniana que sou, mas depois também tenho muita coisa em aquário, portanto eu tenho que romper estruturas, não é? E isso foi um choque interior ou uma divergência interior. Imagina, tu tens no teu lado a natureza terra de estrutura, mas depois tens muita coisa em aquário, e eu imagino, se eu tivesse nascido o ano passado, eu seria aquariana, no dia em que nasci, por exemplo, e não capricorniana, Uhum. portanto o nosso sol, não é, tem a ver depois também com o dia de nascimento, etc. Mas eu sempre tive um lado que me puxou, o meu lado aquariano, onde está a minha lua e quase o meu sol, que me puxou para me ultrapassar nos meus limites sociais. E então isto é tramado, porque havia aquela Alexandra que dizia assim: não, nem pensar, o que é que a sociedade vai achar? Estás louca? Betinha de Cascais, na Católica, num colégio de freiras, de repente dá ali o salto, não é? E quer ser astróloga. Não é? Olha, é muito engraçado. Eu no outro dia estava a mudar os meus seguros, e o meu irmão tinha-me dado o contacto de uma pessoa que trata dos seguros, e ele perguntou: então o que é que faz? Eu disse: sou astróloga. E ele disse assim: Alexandre, eu tenho muitos clientes, eu nunca recebi nenhuma astróloga. Oh, não tem falta de clientes, porque há muitas astrólogas. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que vencer uns tabus sociais, sabes? E limitações internas. Quantas pessoas. Ai, não, eu acho que eu já sou velha para. No outro dia eu atendi uma miúda com 38 anos ou 36 anos, ou não sei o quê. Ai, Alexandra, se calhar é um pouco tarde para mudar. Tarde para mudar? Como assim tarde para mudar? Nunca é tarde para mudar. É lamentável nós acharmos que é tarde e aceitarmos estarmos infelizes numa condição, não é? Então, este estado interior de busca que tem que estar alinhado, não é? Eu costumo dizer que se eu quero aquilo, não vale a pena estar a olhar para o outro lado, porque senão eu vou me estatelar, não vou estar em sintonia, não vou estar em vibração com aquilo que eu quero. Ok? Exatamente. Então, se calhar olhares lá para trás e, não é, para as pessoas que nos estão a ouvir, o que é que eu queria ser? Mas não dá, é impossível. Bem, então assim, não dá. Eu às vezes digo, não, não vai, como assim?
Como é que é possível? Claro que é possível. Eu sabes, Sofia, eu tenho tantas, tantas manifestações diárias daquilo que eu peço, daquilo que eu acredito, que eu ponho como foco. Sabes, eu tive uma situação muito engraçada, deixa-me partilhar contigo. Eu, Uhum. há pouco tempo aqui atrás, há pouco tempo, foi mesmo há pouco tempo, 2 ou 3 semanas, eu tinha dito que eu queria trocar de carro. Ok? Eu Sim. disse, eu vou trocar de carro. E disse ao meu filho mais velho, se entras na faculdade, naquela faculdade, na Católica, porque ele está a repetir a mesma experiência que eu, a mãe compra aquele carro. Ok? E ele foi fazer o exame, disse que aquilo tinha corrido muito bem, ele tinha tido, não tinha tido muito boas notas a matemática e teve uma superação gigante de muito, ok? Que eu costumo dizer, não é só estudar, olha lá as crenças, vamos lá trabalhar, não é? Uhum. Então o meu filho, imagina, passou de um 8 a matemática para um 16,2 na pauta, Exame Nacional de Pois. Matemática. Muito aqui, ok? Andámos a trabalhar aqui, ok? Andámos a trabalhar aqui. Mas eu tinha dito assim, pai, se tiveres aquela nota para a faculdade, a mãe vai trocar de carro, etc. E pá, uma semana antes eu disse, pai, eu quero trocar de carro. E os meus filhos estavam a ver no stand virtual, naquelas coisas de carros e não sei o quê, né? Oh, bem, mas é muito caro, mas é não sei o quê, mas é não sei o quê, né? Eu digo, pá, não, eu sei. E eu quero um carro tipo à semana. Eu até disse assim na brincadeira, pá, eu quero um carro tipo à semana. E eu sabia qual era o carro. Sofia, juro pela minha saúde. Uma amiga minha que eu já não via há séculos, pá, anda a tomar um café ao final do dia, não sei o quê, né? Fui ter a casa dela, um carrão à porta. E eu disse, mas tu tinhas este carro? Não, não tinha, tinha outro. Pus há 2 dias à venda no stand do meu irmão. E eu disse, qual é o carro? Sofia, era o carro que eu queria. Oh, maravilha. Sofia, o carro que eu queria. Vê, eu disse, não, eu sei que a vida vai-me trazer a pessoa, o carro, e vai ser nos próximos dias. Sofia, para a saúde dos meus filhos, ok? O carro que eu queria. Ela disse, amiga, isto está no stand, meu irmão e tal, eu tiro-te X. Sofia, eu comprei o carro sem ter visto o carro, ok? Isto foi há 2 semanas. Eu comprei o carro sem ter visto o carro. O meu filho entrou na faculdade que queria, as lágrimas caíam. Esta minha amiga, ok? Possivelmente vai ver este podcast, Tânia Amaral, as lágrimas caíam. Ela dizia assim, oh, amiga, mas estás a chorar por causa de um carro? Eu disse, não, amiga, porque este era o carro que eu queria. Sabes, Sofia, o Uhum. nosso alinhamento nas coisas, a nossa energia nas coisas, a nossa vibração. Sabes, se eu dissesse assim, eu vou querer um carro, não, mas isso é muito caro, não, mas isso nunca vai dar para mim, não, mas isso é impossível. Não, não, eu quero um carro. E a pessoa vai-me aparecer com o carro que eu precisar e pelo preço que eu quero dar, ou que eu posso dar. Sabes, alinha-te com a vida, alinha-te com a tua vida. Eu costumo dizer, nós nascemos sozinhos, morremos sozinhos. O que é que tu queres fazer de ti? O que é que tu queres para ti? Põe lá o foco. Exatamente, é mesmo esse o objetivo. E a astrologia também te pode aqui dar aqui toda essa energia Claro, que nós temos e trabalharmos claro, até as nossas claro. sensibilidades e aquilo que está menos bem, não é? Sabes, Essa a parte é astrologia, importante. Que é a quando astro- nós, que às vezes as pessoas também pensam na questão do destino, isto está destinado. Pá, o eu digo, livre-arbítrio. não, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos o nosso destino, nós temos lá aquele potencial, mas nós podemos trabalhar esse potencial de forma positiva, só não valia, eu digo assim, só não valia a pena verem às cartas, porque é assim, se é para ficar tudo, se dá mal, vai continuar mal, não vale a pena. A Ó, ideia é Sofia, sabes uma transformarmos. coisa? Sem dúvida. Sabes uma coisa? Às vezes, por exemplo, eu na astrologia faço sempre 2 coisas, 2 mapas em cada consulta. Eu faço sempre o mapa natal e o mapa de retorno solar. Sempre. Tá? Ou seja, eu não posso falar que momentos é que esta Sofia está a passar, ok? Ou que momentos é que reservam esta Sofia se eu não olho para a essência da Sofia. Imagina que tu estás num ano de mudança, que te pede para tu mudares uma série de coisas. E tu tens muita natureza em caranguejo e em touro, que és uma pessoa extremamente apegada, a vida está-te a levar para lá. Tu podes dizer que não vais. Não, não, o meu lado caranguejo, o meu lado torce, segura-me aqui ao meu trabalhinho, à minha família, ao meu marido, que isto já não funciona nada, mas eu quero continuar, porque o meu caranguejo não quer ficar a chuchar, vai ficar a chuchar no dedo, infeliz e a remoer o passado. Mas há momentos que a vida está a dizer, bora, podes dizer não vou, mas eu digo assim, pá, tens aqui um momento, não é? Ou posso dizer assim, pá, Sofia, este ano é tudo muito a ferros. Alexandra, mas eu queria ir. Tudo bem, mas vai-te custar um pouco mais. Epá, tens que remar mais, não é? Tens, Exatamente. tens que acelerar um pouco mais, porque senão eu sinto que tu me vais dizer foi difícil, foi demorado, foi custoso, ok? Então a astrologia dá-te sempre estas 2 visões, não é? De quem é que tu és e o que é que te é pedido, ou o que é favorável para ti neste momento, que tu podes usar ou não. Olha, eu tenho um senhor, é muito engraçado. Eu gosto muito de contar histórias. Eu tenho um rapaz, ele veio fazer o mapa comigo, rapaz não, 50 anos, 50 e poucos talvez já, veio fazer o mapa primeiro comigo a primeira vez, porque a namorada começou a fazer mapas comigo, dizia Alexandre, eu não conheço este homem, ok? Não conheço este homem, é fechado, não é falar, vamos fazer o mapa dele. Aí fizemos o mapa dele. E ela, quando foi falar com ele de uma forma muito mais, eu conheço-te, ok? Eu conheço-te, então
Ele disse-me assim: tu estás a falar coisas de mim que eu nunca tinha ouvido falar, que eu nunca te disse. A que propósito? E ela disse: eu tenho uma pessoa em Cascais, não sei o quê, que faz astrologia, e ele veio marcar para mim. Então ele veio marcar para mim, teve o tempo todo, sabes, businessman, óculos de tartaruga, muito formal, teve o tempo todo a olhar para os mapas, como se entendesse alguma coisa daquilo, né? O mapa não é facilmente, Uhum. ninguém entende, não é? São riscos e Claro, mais riscos, portanto, ou exatamente. percebes astrologia ou não entendes nada. Então ele estava o tempo todo a olhar para o mapa, não olhava para mim nos olhos, depois no final eu perguntei-lhe: então tem alguma pergunta para mim? Alguma questão que eu não tivesse tocado, algum ponto? Normalmente eu toco os pontos todos, sabes? E quando eu digo perguntas, as pessoas dizem: tocou tudo. Ok? Basicamente é isto. Uhum. Claro. Então, no final, ele olhou para mim pela primeira vez naquela hora e disse-me: Alexandra, tem um dom. E eu disse: eu não quero saber se eu tenho um dom, eu quero saber em que é que eu posso ajudar perante tudo isto. E ele respondeu-me assim: está certa, diz tudo, mas eu ainda não quero mudar. Eu ainda não consigo mudar. Então, imagina, ele vem para aí 2 vezes por ano ter comigo, ouve-me, diz: Alexandra, gosto tanto de ouvir, mas ainda não consigo. Mas ainda não consigo. Mas ele vem ouvir, ou seja, ele aos poucos, ele começa a despertar para aquela realidade, porque tu queres ouvir, e tu queres ouvir qualquer resposta é porque estás a precisar de, não é? É porque estás a precisar, não é? Como às vezes já vemos mães aqui dizer assim: o meu filho tem 8 anos e já me veio perguntar como é que funcionam as coisas sexualmente. Pá, se ele pergunta, o que é que dizem não é? Os pediatras? Se ele Uhum. pergunta é porque ele tens que dar a resposta, é porque ele quer saber, não é? Claro. Então, eu acho que é muito engraçado, porque tu podes querer evoluir em determinadas áreas ou não, mas na verdade, quando tu estás descontente, tu tens que evoluir, não tens muitos caminhos por onde variar, não é? Se tu ficas acomodado, se tu ficas na ilusão de alguma coisa, não é? Eu acho que a ilusão é muito o mal da sociedade, não é? Porque cria-te expectativas: eu gostava de fazer diferente, eu gostava, era assim, mas depois não mexes numa palha, não é? Ficas lá. Eu costumo dizer que às vezes acabo as minhas consultas a suar, Sofia, a suar, porque às vezes eu Pois. estou tipo, veja assim, veja assim, veja assim, veja assim, não é? E às vezes as pessoas ficam tipo assim: pois é, pois é, pois é, mas, e é tão importante Claro, nós no fundo é partirmos, reorganizar a vida, não é? De sem dúvida, sem dúvida, maneira a sem que dúvida. se consiga atingir os objetivos que cada um quer, é por isso também que o mapa é tão interessante e tão poderoso. Sem dúvida, E- sem dúvida. Então, e de todas as coisas que tu gostas dentro da parte espiritual, o que é que te Uhum. fascinou na astrologia? Porque é que foi essa escolha mesmo? Olha, a astrologia, como eu te disse, primeiro porque tem muitos simbolismos. A astrologia nunca está completamente sabida, vamos pondo assim, pôr Exatamente, assim, concordo não é? plenamente. Eu estou sempre atrás, eu estou sempre a ler sobre isto, eu estou sempre atrás. E depois porque ela é uma linguagem, às vezes as pessoas dizem assim: eu não acredito na astrologia. Não acreditas? Pá, a astrologia não é sobre acreditar ou não acreditar. Olha lá para cima, ok? Está lá o sol, olha, o sol é a tua Claro. essência. Olha, está lá a lua é o teu sentir, são as tuas emoções, são as tuas fragilidades, como há os buracos negros da lua, que mostra o teu sentir, que mostra aquilo que tu trazes da infância. Está lá a Vênus, existe a Vênus, não existe lá em cima, às vezes é visível, Marte, ok? Então, esta linguagem dos planetas, que é uma linguagem, vê, antigamente, não é? Os reis magos seguiram uma estrela. Os Claro, médicos, sabes que havia médicos que eram presos porque não consultavam o calendário da lua, ok? Antes de fazerem uma cirurgia. Então, isto, não é? Há tanta informação disponível que eu acho que, felizmente, que nós nos estamos a virar cada vez mais para dentro, mais para o que é ancestral, mais para dentro, sem dúvida, mais para o que está em cima e que está dentro, e eu acho que cada vez mais nós estamos a voltar a essa linguagem. Por isso é que vê os temas de desenvolvimento pessoal, seja em que áreas for, estão cada vez mais como uma moda. Pá, Sofia, não é uma moda para mim nem para ti, porque nós já claro. começámos isto há 20 e tal anos, não é? Se Sim. calhar não é? Quem apareça aqui nas redes sociais recentemente vai achar: olha, a Alexandra agora apeteceu-lhe fazer um curso de astrologia há um ano e faz isto assim, não é? Ou fez um curso de fim de semana. Então, isto é um saber que é ancestral e que nós estamos a recordar, porque falta um voltares a ti, porque falta alguém que te diga: olha, a tua infância é isto. E a astrologia é maravilhoso, porque olha, eu costumo dizer que eu não preciso, nem quero que as pessoas falem comigo. Não. Eu digo assim: olha, ok, então eu vou falar, vou apresentar os planetas, vou dizer o que é que tem nas casas, eu não quero que me diga nada, porque senão vai achar que eu me estou a condicionar por aquilo que me vai dizer. Então eu vou falar aqui um bocadinho, depois, imagina, a Sofia manda-me as suas perguntas, coloca-me as suas questões. Afinal, eu assim: Alexandra, como é que é possível? Falou das minhas questões de saúde, muitas vezes, que são identificadas Uhum. através do mapa, da minha área financeira, do meu trabalho. Alexandra, eu faço precisamente isso. Sofia, isto acontece em 99,9% das minhas consultas.
Há alguém mais cético do que eu? Não há, mas eu estou constantemente a comprovar que isto faz sentido, Claro, sabes? Então, exatamente. não tens como, porque, olha, eu faço o mapa de muitas figuras públicas. Eu digo sempre, olha, atenção que eu não li isto na caras, atenção que eu não li isto porque nem tenho tempo, ok? Nem gosto, mas eu não li isto, nem vi isto num programa não sei de quê, em que podes ter falado nisto. Não, né? É olhares para a mapa, eu costumo dizer, eu não estou a olhar para a tua cara, Sofia, eu estou a olhar para a tua alma, e isso traz, e ajuda a tomarmos, eu ia dizer tomar decisões, mas às vezes eu já sei que as pessoas podem criticar isso, quer dizer, não, e eu sou a primeira a dizer, às vezes as pessoas dizem assim, Alexandre, preciso mesmo de marcar uma consulta consigo porque eu quero tomar uma decisão. Eu digo assim, calma, isto é a minha visão de si, ok? E isto é a minha visão de si, é o meu parecer, que depois lhe pode fazer um eco ou não fazer um eco. Eu venho trazer insights. Olha, pensa lá se, pensa lá se, Uhum. pensa lá se. Há anos em que eu digo assim, é favorável. Se sou eu a perguntar assim, está a dar trabalho? Está-se a separar? Olha, no outro dia tive uma senhora, foi uma consulta presencial. Então a senhora sentou-se, aliança no dedo, super bem disposta, super animada. A senhora sentou-se e eu olhei para o retorno solar e disse assim, está-se a divorciar? Sofia, a senhora olhou para mim, tirou o sorriso e disse, Alexandra, eu até há 2 segundos atrás eu era cética. E eu disse, então, ela disse, Alexandra, eu sou juíza, ok? Eu sou juíza, não vi através de ninguém que tivesse feito ainda mapas consigo, mas eu era cética. Como é que a Alexandra olha para mim, estou com uma aliança no dedo, estou super animada e a Alexandra vem perguntar se eu me estou a divorciar? Sim, estou-me a divorciar, sim. Ok? Então, isto traz-te muitas respostas, ou seja, não é sobre ela adivinhou que eu me estou a separar, é de acordo com os movimentos planetários, há uma tendência a que este ano a minha relação possa não estar bem. Há uma tendência a que eu, não é, esteja desconfortável na minha relação e que me possa levar a um corte. Ok? Um Uhum. corte muitas vezes definitivo. Mas eu posso escolher, não, Alexandra, nós ainda nos amamos muito e nós vamos transformar, imagina Plutão a passar na casa 7, nós vamos transformar esta relação para ela não ruir. É a mesma coisa que eu dizer assim: olha, Sofia, vai passar um tsunami na tua casa da relação. E tu perguntas-me assim, Alexandre, as minhas estruturas vão cair? Vão abanar muito. Então isto vai-te ser perguntado. Os teus pilares estão fortes na tua relação, porque se não tiverem vai ruir. Okay? Não é Uhum. só as Claro. almofadas do sofá que vão voar, é a parede toda que vai. Então a astrologia eu acho que é um mundo maravilhoso, porque tu podes explorar muitas áreas, né? A área da saúde, a área financeira, a área da família, a área da infância, a área do trabalho, a área das relações a dois, a área dos filhos. Né? Então Sim, dá-te tanta informação, é que foi mesmo um isso que me mundo. fez chegar à astrologia. É um mundo, é um mundo, é um mundo. Por isso é que eu te Por digo, acaso, e a eu questão do. continuo a estudar muito sobre astrologia, continuo a estudar muito sobre isso, porque Eu estou gosto sempre. muito, eu estudei durante alguns anos astrologia, depois deixei porque Uhum, virei completamente para as uhum, cartas, uhum, mas continuo, uhum, ainda estudei 3 anos de astrologia, uhum, não? uhum, 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 uhum. Mas tenho vontade de voltar, confesso que tenho vontade de voltar Ah, novamente a recordar primeiro as coisas que me fui esquecendo entretanto, não é? Porque o meu dia a dia é mesmo leitura de cartas, sabes, eu mas é acho, eu muito acho, mágico. eu acho que esta leitura, desculpa lá que estou sempre com calores, esta, estes simbolismos que estão associados à astrologia, ao tarô, é uma linguagem que é toda tão semelhante, Sofia, Uhum. e eu acredito que, imagina, eu consigo ver as mesmas coisas que tu consegues, Sim, 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 ok? sim, sim, Né? elas Porque sem dúvida. elas cruzam-se muito, e dá-te tantas, não é? Por É. exemplo, imagina a carta do tarô à morte, está muito associada ao signo de escorpião, não é? Então tu consegues ir buscar linguagens que dizem a mesma coisa, seja através de uma consulta contigo, seja através de uma consulta comigo. Sim, sim, sem dúvida que sim, sem dúvida. No fundo, a astrologia, mas a astrologia fala muito na questão do potencial também, na minha opinião, não Sim, é? sim, sim, sim. Sim, Não como eu te é? disse, eu faço Não muito é mapas de tão jovens. não é tão direto, não é? Com o tarô nós podemos perceber o que é que vai acontecer nos próximos 6 meses, com algum detalhe. Olha, vou receber uma carta, Uhum, essa carta vai dizer uhum, isto, vou conseguir fazer um uhum, uhum, contrato, nesse uhum, contrato vai haver alguém que vai falar comigo e que vai arranjar um problema. Por isso eu tenho que ir uhum, à uhum, procura de outra pessoa. uhum. Basicamente, Sim, sim, isto sim, são sim, 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 consultas de sim, sim, tarô. sim, 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 Não sim, é? sim, Ou sim, seja, acaba por ser uma leitura energética ligeiramente diferente que sim, sim, realmente sim, elas sim. complementam-se e servem, no fundo, para aprofundarmos e para mergulharmos mais dentro de nós.
sem dúvida. Alexandra, queria te perguntar aqui só uma última pergunta. Se alguém quiser aprender astrologia, o que é que tu aconselhas? Qual é que é o caminho que tu, porque acredito que as pessoas se vão sentir inspiradas com a tua Olha, história. então, Qual é primeiro que é o várias caminho? coisas. Olha, tenho aqui o meu livro que eu nunca apresento, sabes? Já tive Ah, nos fazes podcasts, muito nos teus bem. anteriores, e nunca apresento. Chama-se Os Astros a Seu Favor, que tem muita informação interessante para pessoas que não entendam da astrologia. Fala muito dos planetas, o que é que simbolizam as casas, o que é que simbolizam. Tens assim uma série de conceitos base, mas muito Uhum. importantes para quem queira estudar astrologia. Neste momento não estou a dar cursos de informações que as pessoas me têm pedido muito. Tenho que me reorganizar aqui para poder estar mais próxima das pessoas, mas comecem por ler. Eu acho que eu estudei no Kiran, como eu disse, acho que o Kiran eu penso que já não existe, porque entretanto a Maria Flávia faleceu há uns 3 anos, se não estou em erro, o tempo voa. Um, mas comecem por ler, ok? Comecem por. A astrologia não é fácil. Sou sincera, a astrologia requer muito estudo, não é uma coisa que a gente vai fazer assim de intuição. A astrologia é muito matemática, não é? E tem muitos símbolos, e nós temos sempre que interpretar símbolos. Imagina, a Vênus pode estar a simbolizar o amor, mas também pode simbolizar o campo financeiro. Se ele estiver na casa 6 diz uma coisa, se estiver na casa 6 diz outra, se estiver em Capricórnio, diz outra. Então, a astrologia é uma linguagem complexa, não é uma linguagem assim simples, requer muito estudo e muito trabalho, mas é uma linguagem espetacular. Então, comecem, por exemplo, por um livro, pode ser o meu ou um outro qualquer. Sim, eu acho que sim. Muitas vezes as pessoas também me perguntam a mim por onde é que devem começar e eu costumo dizer comecem por ler, não é? A espiritualidade pode ser simples, pode parecer algo simples, mas é algo que implica dedicação, não é? E principalmente a astrologia, sem dúvida que implica Sim, dedicação. mas depois, sabes, eu dou-te um exemplo, a Cuca Roseta faz mapas comigo há muitos anos e falo dela porque ela Uhum. partilha-me muito Uhum. pelos canais dela. E a Cuca diz muitas vezes, ela apresentou o meu livro na FNAC, e a Cuca dizia-me assim, Alexandre, é um canal. Ou seja, o que é que eu te quero dizer com isto? A astrologia é uma linguagem matemática, mas depois eu tenho muita água, como eu te disse no meu mapa, ou seja, eu tenho muita intuição, eu tenho muito sexto sentido, eu apanho muita informação desde miúda que eu ouço muita coisa, ok? Então Uhum. juntas aqui várias linguagens. A Cuca diz muitas vezes, isso não é só o que está aí no mapa, desculpa, tu não podes estar a dizer, acontece muitas vezes, e eu digo assim, Sofia, imagine que para a semana vai de férias para a Austrália. E a pessoa diz-me assim, Alexandre, eu vou de férias para a Austrália para a semana. Ok? Então, ok, eu como astróloga, trago para a astrologia outras coisas, não é? Que o que está-me sempre a dizer, há mais coisas aí que tu ouves, de certeza. Então eu costumo dizer que eu não preciso dar um nome à minha voz, não é só a astrologia, podes chamar mentores, guias espirituais, aquilo que tu quiseres, Uhum. mas depois também tem muito a ver com o sentir, não é? E o sentir é algo que te dá, é uma ferramenta que te faz chegar também a este tipo de linguagem, este tipo de interpretação e este tipo de pessoas que tens à tua frente. Então a Claro. astrologia dá muito espaço, obviamente, como eu te disse, é uma base muito mais matemática do que as pessoas acham, mas depois há aqui também muita coisa que eu sinto que me chega e que me ajuda também a traduzir como mensagens para as pessoas e que eu às vezes dou exemplos de frases que parece que não fazem sentido nenhum, sabes? Exemplos que tu dás e a pessoa diz assim, Alexandra, como é que é possível? Mas aquilo que me está a dizer, eu disse ontem ao meu marido, tal e qual, desse jeito e dessa forma. Então, há aqui mais, É, se sem bem que eu dúvida. costumo dizer, Muitas vezes é um portal de conexão com os nossos guias espirituais e lança um mote, não é? Lança um mote para nós desenvolvermos aquele tema. É uma chamada de atenção. Por exemplo, é a mesma coisa um bocadinho com as cartas. Às vezes sem é dúvida, olhar e está lá e é aquela mensagem, nós a partir daí sabes, mergulhamos. Sofia, e eu acho que tu fazes esse trabalho brilhante. E esse Ah, trabalho muito brilhante do obrigada. quê? Não, Sofia, eu vou-te explicar. Muitas vezes, e contra nós vou falar, muitas vezes as pessoas querem que nós indiquemos o caminho, ok? E esquecem-se que todos nós temos um guia espiritual, temos um mentor espiritual, temos um eu superior, chama-lhe aquilo que tu quiseres, ok? Te dá tantas orientações. E eu acho que é muito importante, e por isso é que eu estou a dizer, eu acho que tu fazes isso muito bem, que é tentares levar também as pessoas, através de workshops que dás, de formações que dás, a conectarem-se com esse lado. Eu Pois é, costumo dizer, eu não quero exatamente. saber qual é o nome do meu guia, eu não quero saber, olha, sabes, é muito engraçado, desculpa te interromper, se calhar já me estou aqui a esticar no nosso tempo, mas eu quando tinha, sei lá, 15, 16 anos, numa das primeiras meditações que eu fiz, com uma professora que se chamava Isabel qualquer coisa, Isabel Santos, não me lembro, já foi há mesmo muitos anos, depois perdi o contacto, era ali em Passar, que em frente à praia,
Já agora, olha, se alguma leitora tua ou ouvinte tua souber, era Isabel qualquer coisa, muito engraçado, já há muitos anos. E eu lembro perfeitamente de uma das primeiras meditações foi a conexão. Imagina, Sofia, há 20 e tal anos, 20 e muitos anos, não é? Imagina, dos Uhum. 16 aos 47. Um, mas, e eu lembro-me tão bem de ela fazer a conexão com uma imagem que era o nosso guia e o nosso mentor. E então é engraçado que eu nunca mais me esqueci dessa imagem que me veio à cabeça. Que giro. Então, é muito engraçado porque voltarmos, e como eu estava a dizer, tu fazes muito esse trabalho, não é? Que é também levar as pessoas ao contacto de. Porque nós, eu Exatamente, à costumo dizer, conexão. Alexandra, preciso de uma consulta amanhã. Qual uma consulta amanhã? Não dá. Consegue fazer consulta agora? Como agora? Como agora? Sim, Eu tenho que separar mapas? Como assim agora? Não é? Mas espera aí, tu tens aí um eu superior, podes parar e ouvi-lo. Se for a mesma resposta urgente, podes parar e ouvi-lo. Todos temos, não é? Eu costumo claro, dizer que todos temos uma bola de cristal, não é? Que podemos exatamente. aceder a elas. Exatamente, temos é que saber utilizá-las. Olha, Sem muito dúvida. obrigada por ter estado Obrigada, aqui eu, comigo. Gostei Sofia. muito da nossa conversa, como gosto sempre muito É das nossas sempre conversas. um gosto falar contigo e podermos trazer esta linguagem, na minha opinião, divina e tão reveladora Uhum. às pessoas que nos escutam e que possamos ajudar a trazer um bocadinho de conforto Inspirá-las mais a e de conectarem-se inspiração, mais. a de que todos podemos mudar e todos podemos seguir o nosso caminho e todos temos tanto para ver e para ouvir com o que está lá em cima, não é? Assim na terra como no céu. E portanto, esta frase não é por acaso. Exatamente. Um Sofia, grande beijinho, um Alexandre. Até beijinho à muito grande próxima. e estou sempre disponível para ti, já E sabes. obrigada a todos que nos estão a Está ouvir. bem? Sem Obrigada. dúvida. Um beijinho, obrigada. Beijinho, obrigada.